Olá, a minha intenção com esse vídeo é resolver esse exercício aqui. Ele é um exercício que está no livro do Reis e Silva. Ele é o exercício de número, ele é o 2.44. Então vamos ler o exercício aqui. Ele é a parte referente sobre vetores, ângulo entre vetores mais especificamente. Então o exercício ele pede o seguinte: calcule o ângulo entre os vetores v e w, sabendo que o módulo de u é igual ao módulo de w, que é 5, e o módulo de v é igual a 1. Além disso, o módulo dessa soma u menos v mais w é igual ao módulo da soma u mais v mais w. E que o ângulo entre os vetores u e v é π sobre 8. Então, tem muita informação aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer é refinar essas informações. Então, o que o exercício pede? Ele pede aqui, nesse momento inicial, o ângulo entre os vetores v e w. Vamos lembrar da definição de ângulo entre vetores? Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar de θ o ângulo entre os vetores v e w. Você pode representar isso por um desenho também para agilizar um pouco os seus cálculos, mas eu vou escrever aqui só para organizar o pensamento. O que a gente sabe sobre a definição de ângulo entre vetores é o seguinte, que se θ é o ângulo entre os vetores v e w, então eu tenho a seguinte informação, que cosseno de θ é igual ao produto escalar de v por w, dividido pelo módulo de cada um desses vetores. Já aqui eu consigo refinar um pouco melhor essa informação, porque eu sei o seguinte, que aqui no problema ele me dá aqui o módulo de V é 1 e o módulo de W é 5. Então eu vou substituir essas informações aqui. E quando eu substituo essas informações, fica assim, cosseno de θ é igual a V escalar W, dividido, aqui é a multiplicação de dois números reais, 1 vezes 5 é 5. Nessa divisão aqui, você pode multiplicar cruzado, e quando você multiplica cruzado aqui, você tem o seguinte, V escalar W vezes 1 é o V escalar W, e 5 vezes cosseno de θ é o 5 cosseno de θ. Então, essa daqui é uma primeira informação que eu tenho e eu vou deixar ela um pouco em destaque aqui, porque daqui a pouco eu vou precisar usar ela. Outra informação que eu tenho é que o que eu desejo descobrir aqui é o ângulo entre os vetores, o ângulo entre... outra informação que eu tenho aqui é que o ângulo entre os vetores u e v é π sobre 8. Então, o que isso representa aqui? Vamos utilizar de novo a definição de ângulo entre vetores. Então, como o ângulo entre U e V é π sobre 8, então, se a gente utilizar essa fórmula de ângulo entre vetores, que eu já coloquei aqui em cima, fica assim, que o cosseno de π sobre 8, ele é dado da seguinte forma, o produto escalar U escalar V, dividido pelo módulo desses vetores. E aqui eu consigo usar ainda mais informações. Eu tenho aqui que o módulo de U é 5, eu vou substituir essa informação aqui, e o módulo de V é 1. Cumprindo essas condições aqui, eu tenho cosseno de π sobre 8. Isso daqui é igual a U escalar V, dividido por 5 vezes 1, 5. Eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Eu vou multiplicar cruzado essas frações. Então, U vezes V, vezes 1 é U escalar V. E 5 vezes cosseno de π sobre 8 é 5 cosseno de π sobre 8. Eu lembro que eu não multiplico esse π sobre 8 com esse 5, porque esse π sobre 8 é o argumento do cosseno, tá? Bom, então essa é outra informação que eu tenho aqui, e eu vou deixar ela em destaque também. Então eu tenho até o momento o produto escalar tanto de U escalar V, quanto o produto escalar de V por W.
Eu vou deixar esse cosseno de π sobre 8 dessa forma, porque ele não é um daqueles valores que a gente consegue calcular o cosseno de forma imediata. Então, eu vou deixar ele dessa forma aqui, tá? Outra informação que eu tenho e que eu ainda não utilizei na solução é essa igualdade aqui entre essa soma de vetores. Então, eu tenho aqui o seguinte, que módulo de U menos V mais W é igual a módulo de U mais módulo de V mais W. Eu tenho essa igualdade aqui. Bom, eu lembro que o módulo aqui, quando você tem o módulo de um vetor, você tem um número real. Então, eu tenho aqui uma igualdade de números reais. E essa igualdade de números reais, uma coisa que eu posso fazer nela é elevar ao quadrado dos dois lados. Então, eu vou elevar ao quadrado aqui dos dois lados. Por que é pertinente fazer isso de elevar ao quadrado dos dois lados? Porque com o módulo sozinho eu não consigo fazer muita coisa, principalmente porque eu não tenho as coordenadas de U, V e W. Mas uma vez que eu elevo ao quadrado, existe uma propriedade de produto escalar que diz que o módulo ao quadrado é a mesma coisa que o vetor escalar ele mesmo. Então, nota que aqui eu já consigo fazer alguma coisa com essa propriedade. Então, desse outro lado, eu tenho o módulo ao quadrado, e o módulo ao quadrado é o produto escalar do vetor por ele mesmo. Então, eu vou escrever aqui U mais V mais W, escalar U mais V mais W. Então, eu fiz essa opção novamente porque eu não tenho as componentes de U, V e W. Então, eu vou ter que recorrer aqui a alguma das propriedades de produto escalar. E uma das propriedades mais interessantes de produto escalar que envolve módulo é quando ela é a primeira propriedade que fala que o módulo de um vetor ao quadrado é o produto escalar dele por ele mesmo. Em seguida, o que a gente vai fazer aqui, a gente já viu isso em sala de aula, que no produto escalar vale as propriedades distributivas. Então, o que eu vou fazer aqui é distribuir esses vetores, esse produto aqui. Então, desse lado aqui eu tenho o escalar U, vamos escolher uma cor diferente aqui. Então, eu tenho o escalar U eu vou escrever aqui embaixo. Então, o escalar U. Além disso, eu vou distribuir esse U com esse V. Quando eu distribuo esse U com esse V, fica menos U escalar V. E eu vou distribuir agora o U com o W. Quando eu distribuo com o W, vai ficar mais U escalar W. Então, o primeiro passo eu fiz, eu distribuí o U com todos os elementos do outro lado. Agora, eu vou distribuir o segundo elemento, que é o V. Então, menos V vezes U é menos V escalar U. Menos V vezes menos V é mais V escalar V. E eu vou ainda distribuir o V menos V com W. E menos V vezes W é menos V escalar W. Agora, o que nos resta é distribuir esse W aqui. Então, eu vou distribuir o W com cada um desses outros elementos. Então, W vezes U é W escalar U. Depois eu distribuo o W com menos V, e aí fica menos W vezes V. E aí eu vou distribuir W vezes W, então fica mais W escalar W. Isso daqui é só essa primeira igualdade, esse produto escalar desse elemento do lado esquerdo aqui. Então, isso daqui é igual. Aí agora eu vou aplicar de novo a distributiva, só que para esse lado direito aqui. Então, eu faço de novo a distributiva. Eu vou distribuir o U com todos os outros elementos do outro termo. Então, fica aqui nessa primeira fase U escalar U mais U escalar V mais U escalar W. O próximo passo é distribuir agora o V com todos os termos que estão no outro elemento. Então, quando eu faço essa distributiva, fica V escalar U, vou continuar aqui na linha de baixo, mais V escalar V, mais V escalar W.
E para finalizar, agora eu vou distribuir o W com cada um desses elementos restantes aqui. Então, W escalar U, W escalar V e mais W escalar W. Então, o que eu tenho aqui, eu já noto que eu consigo fazer algumas operações aqui, tá? Então, esse U escalar U, que aparece desse lado aqui, então eu tenho uma igualdade, e eu lembro que o produto escalar o resultado é um escalar. O resultado é um número real. Então, o que a gente tem aqui são números reais. Então, eu tenho uma igualdade que envolve números reais. Então, vale todo aquele processo de lei do cancelamento, você pode somar do jeito que você soma números reais. Então, desse lado da igualdade, do lado esquerdo aqui, eu tenho o escalar U. Desse outro lado da igualdade, eu tenho o escalar U. Então, como são dois números reais que estão em lados diferentes da igualdade, eu posso cancelar eles, pela lei do cancelamento. Outros termos que eu tenho, então eu posso cancelar quando eles têm sinais iguais. Além disso, eu tenho o U escalar W desse lado, e do outro lado da igualdade eu tenho o mesmo U escalar W. Eu também posso cancelar. Eu também tenho aqui, desse lado da igualdade, o V escalar V, e do outro lado da igualdade eu tenho o outro V escalar V. Pela lei do cancelamento, eu também posso cancelar eles. Desse outro lado da igualdade eu tenho W escalar U, e do outro lado da igualdade eu tenho W escalar U. Eu também posso cancelar eles aqui. E, por fim, eu tenho W escalar W desse lado, e do outro lado da igualdade eu tenho W escalar W. Então, eu posso cancelar. O que sobrou aqui depois da lei do cancelamento? Então, sobrou esse menos U escalar V e menos V escalar U. Eu lembro que vale a propriedade comutativa no produto escalar. Então, esse V escalar U, ele é a mesma coisa que U escalar V. Então, eu tenho aqui menos U escalar V, que eu posso somar com esse menos U escalar V desse outro lado. Então, o que eu tenho aqui é menos 2 vezes o escalar V. Além disso, eu tenho eu ainda tenho o menos V escalar W e aqui eu tenho menos W escalar V. Vou utilizar novamente a comutativa. Eu lembro que W escalar V é a mesma coisa que V escalar W. Então, eu tenho menos V escalar W e menos V escalar W. Quando eu somo eles, o resultado disso é menos 2 vezes V escalar W. Isso daqui é igual. Aí, o que sobrou do outro lado da igualdade? Eu tenho aqui U escalar V e aqui eu tenho V escalar U. Eu lembro que esse V escalar U, pela propriedade comutativa, isso daqui é a mesma coisa que U escalar V. Então, eu tenho U escalar V que eu somo com U escalar V. Então, o resultado disso é 2 vezes U escalar V. Além disso, eu tenho também V escalar W e mais W escalar V. Novamente, pela propriedade comutativa, W escalar V é a mesma coisa que V escalar W. Então, esse V escalar W somado com esse V escalar W, o resultado que me retorna é mais 2 vezes V escalar W. Lembro que isso daqui são todos números reais, então eu vou passar esse 2U escalar V e esse 2V escalar W para o outro lado da igualdade, fica assim. Menos 2 vezes U escalar V, menos 2 vezes V escalar W. E aí, passando esse U escalar V para o outro lado, fica menos 2 vezes U escalar V. Posso fazer isso porque o produto escalar é um número real. E 2 vezes V escalar W, quando eu passo para o outro lado da igualdade, fica menos 2 vezes V escalar W. E isso daqui é igual a um número zero. Menos 2U escalar V com menos 2U escalar V é menos 4U escalar V. Menos 2V escalar W com menos 2V escalar W é menos 4V escalar W. Se eu colocar o menos 4 em evidência, vai ficar assim, menos 4 que multiplica U escalar V mais V escalar W.
E se você dividir os dois lados da igualdade por menos 4, vai te retornar o seguinte: U escalar V mais V escalar W é igual a zero, porque 0 dividido por menos 4 é zero. Então, eu tenho aqui que U escalar V mais V escalar W é o número zero. E aí, a gente vai recorrer aqui, lembrar o que eu tinha feito no início. Eu tenho a informação de quem que é o escalar V. O escalar V é 5 vezes cosseno de π sobre 8. Vou usar essa informação aqui. Então, 5 vezes cosseno de π sobre 8. Mas o V escalar W, eu também tenho essa informação. O V escalar W é 5 vezes cosseno de θ. Coloco 5 em evidência aqui, então sobra cosseno de π sobre 8 mais cosseno de θ, isso daqui é igual a zero. Divido dos dois lados por 5, fica cosseno de π sobre 8 mais cosseno de θ, isso daqui é igual a zero. Ou seja, cosseno de θ é igual a menos cosseno de π sobre 8. O que eu tenho que descobrir é quem que é esse valor de θ, né? O objetivo do exercício é descobrir quem que é esse θ. Para descobrir quem que é esse θ, eu vou fazer aqui no cantinho, lembrar um pouco de trigonometria, tá? Vamos dar uma cara para esse menos cosseno de π sobre 8. Bom, existe uma propriedade chamada cosseno da diferença que diz o seguinte, que cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Vou usar essa informação aqui para calcular o cosseno de π menos π sobre 8. Então, eu vou substituir o A por π e o B por π sobre 8. Então, fica cosseno de π vezes cosseno de π sobre 8, mais seno de π vezes seno de π sobre 8. O seno de π é zero e o cosseno de π é menos 1. Então, o que eu tenho aqui é que o cosseno de π menos π sobre 8, quando você tira o mínimo, fica assim. 8 dividido por 1 é 8 vezes π, 8π. Menos 8 dividido por 8 é 1, 1 vezes π é π. Menos 1 vezes cosseno de π sobre 8, menos cosseno de π sobre 8. Então, eu tenho que o cosseno de 7π sobre 8 é igual a menos cosseno de π sobre 8. Que é justamente o que eu tenho aqui. Então, eu vou substituir isso daqui, esse menos cosseno de π sobre 8, por cosseno de 7π sobre 8. E aí, eu tenho como comparar esses dois ângulos. Então, o que eu tenho aqui é que, o que diz essa igualdade? Que eu tenho aqui que eu lembro que para aplicar a fórmula do ângulo entre vetores, a gente pega aqui o θ variando de 0 até π. Então, eu tenho que pensar aqui para qual valor, então eu tenho um ângulo que variando de 0 até π, então só nesses dois primeiros quadrantes, onde os valores do cosseno desse ângulo são iguais. Então, a única forma de você ter dois valores de cosseno iguais na variação de 0 até π é somente se esses ângulos são iguais. Então, você conclui que o θ tem que ser o 7π sobre 8. Então, eu lembro aqui que você só pode concluir que esses ângulos são iguais, porque aqui na definição de ângulo entre vetores, eu estou pegando o θ de 0 até π. Tá? Com isso, a gente encerra esse exercício, que o que ele pediu para a gente era justamente o ângulo entre os vetores V e W.